Agora é hora do fechamento de mercado. Dois encontros de família hoje, gente, aqui na CNN Brasil. Como sempre, a gente vai chamar o Naka lá no estúdio. Opa! Gente, peraí. O Naka tá aqui. Estou aqui. Atropelei você. Não sou apenas um holograma. Não é um holograma? Deixa eu ver se é de verdade. Não sou. Ai, não estou me aguentando. Eu vou sair de férias na segunda-feira, por isso que eu estou fazendo tanta brincadeira. Pois é, por isso eu vim, né, para me despedir aqui pessoalmente da Thaís. E aí, hoje, estou aqui no estúdio. Vamos contar a novidade? Qual vai ser a novidade? Qual a novidade? Você não vai estar mais vezes aqui no estúdio a partir de agora, com o fechamento de mercado? Vou, mas... Aqui no estúdio comigo, não lá no estúdio longe. Sim, eu a partir de agora, todo dia aqui. Pronto, era isso que eu queria contar, que a partir de agora o Naka vai estar sempre aqui no estúdio com a gente, mais perto, né? Longe dos olhos, perto do coração. Agora é tudo perto. Sem holograma. Sem holograma. Vamos lá, querido, bem-vindo, Naka. Vamos falar de coisa séria aqui, mas assim, é sério, mas também foi surpreendente o que aconteceu no mercado hoje. O dólar despencou. Aparentemente, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, Thaís, pode ter acelerado a busca por mercados emergentes, que não são os mais seguros, mas, no momento de tanta incerteza nos Estados Unidos, acabam tendo o seu charme e, aparentemente, foi isso que aconteceu no mercado brasileiro. E mais, teve recorde na Bolsa Brasileira. Vamos aos de novo. Fazia tempo, né? Fazia tempo que não tinha. Fazia uns 3 dias. O Ibovespa subiu 1,06% e terminou pela primeira vez na história no patamar de 190 mil pontos no fechamento. Tivemos um recorde duplo hoje, porque a máxima intraday, a máxima durante os negócios, também foi histórica, além do fechamento. E o dólar caiu praticamente 1% hoje, R$ 5,17. O dólar caiu em todo o planeta, com as dúvidas sobre os Estados Unidos, mas aqui foi um pouquinho mais. E aí foi uma sexta-feira, Thaís, no mercado de pouca referência ou de referências um pouco nebulosas, porque quando a Bolsa sobe, geralmente é um indício de que as pessoas estão com apetite por risco. Lá em Nova York as bolsas também subiram. Mas hoje teve alta da Bolsa, teve queda do dólar e teve alta também de metais preciosos que são porto seguro. Então, o ouro subiu quase 2%, a prata subiu mais de 7%. Ou seja, o mercado está perdidinho com tantas dúvidas sobre o que vai acontecer nos Estados Unidos. E aí vão buscando pechincha também, né, Naka? Com baixo comprometimento do investimento, com alguma rentabilidade e em mercados onde o capital tem fluxo aberto, que é o caso do Brasil, e boas oportunidades pelo visto. Naka, fala pra gente, afinal de contas, a gente está, edição especial quase hoje do Hora H, óbvio, não podia ser diferente, né? Tratando do fim do tarifaço nos Estados Unidos, eu acho que a gente pode dizer isso, ele vai adotar outras brechas, mas pelo menos aquele furacão que tomou conta do mundo lá no 2 de abril, do Dia da Libertação, esse já não vai mais existir, tomara. E é uma conta gigantesca, Thaís, e que a partir de agora gera outras implicações, porque muitas empresas, muitos setores já chamaram seus advogados para entender se há a possibilidade de cobrar do Tesouro Americano a devolução dessa grana. E é muito dinheiro, Thaís, muito dinheiro mesmo. A gente tem números aqui da Tax Foundation, que é um think tank sobre os tributos nos Estados Unidos. A estimativa é que foram pagos mais de 160 bilhões de dólares em imposto de importação durante esse período, só nestas taxas que foram derrubadas pela Suprema Corte. De onde veio essa grana? Quase 40 bilhões de dólares em produtos comprados da China. 6 bilhões e meio do México, 2 bilhões e 400 do Canadá, 2 bilhões da Índia e do Japão. E olha só, o Brasil aparece como sexto principal origem destes tributos, com 1 bilhão de dólares. Na próxima tela, a gente tem outros efeitos aí mais práticos. Cada família americana, segundo eles, pagou cerca de $1.000 ao longo dos últimos 12 meses. Isso aqui é um ponto importante, eu vou te interromper, porque assim, o Trump diz que quem paga as tarifas são os países que exportam para os Estados Unidos e as empresas que exportam para os Estados Unidos. Quem paga a tarifa, se você fazia compra de blusinha estrangeira e viu o aumento do imposto aqui no Brasil em 2023, você entendeu que quem paga a tarifa de importação é você, não é
a China, de onde vinha a maioria das compras. Então, aqui está o aumento do custo e, por isso, o mau humor com o custo de vida e com a percepção negativa da economia americana. Exatamente, Thaís. É isso. Saiu do bolso de alguém, consumidor americano. O PIB americano pode ter tido uma queda, uma contração, uma diminuição de 0,5 ponto percentual, segundo essa estimativa. E aí um número absolutamente maluco. A alíquota média de importação no ano passado ficou em 9,9% para os Estados Unidos, um número elevadíssimo, que era 2,4% um ano antes, em 2024, ou seja, multiplicou por 4 o imposto de Donald Trump. E é tudo isso que, em tese, foi derrubado pela Suprema Corte. A grande contestação dos economistas o tempo todo sobre essa política de Trump é que, para ele, essa tarifa tão baixa é que acabou promovendo a riqueza americana nesses 40 anos de ultraglobalização, né? Ele tem uma visão contrária. É óbvio que havia distorções, é óbvio que a China chegou jogando um outro jogo e que precisava haver um rearranjo, mas ainda assim é uma discrepância que o mundo ainda está aprendendo a lidar. Naka, vou aproveitar que você está aqui hoje, quero te ouvir sobre um tema que nós tratamos aqui ontem e que interessa a todos, porque é um movimento importante que acontece na nossa vizinha aqui, a Argentina. A Câmara dos Deputados na Argentina acabou aprovando a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. Ontem nós recebemos aqui, Naka, o Thiago Vidal, da consultoria Prospectiva, em que ele falou do tamanho da mudança que Milei provocaria. Mas isso tudo aconteceu com greve geral e com uma preocupação muito grande da precarização de uma economia que já está com muita precariedade, né? A economia argentina, Thaís, tem um regramento da relação entre capital e trabalho muito antiga. A CLT tem pontos que precisam ser melhorados. Tivemos uma reforma trabalhista ampla aqui no Brasil recentemente. Isso faz com que a nossa condição do Brasil, que é um país que tem uma série de problemas econômicos, seja muito melhor, muito mais moderna, entre aspas, do que da Argentina. E o que os deputados e senadores argentinos estão fazendo é tentar ajustar este regramento para condições mais próximas do que se considera hoje moderno. A gente separou alguns dos pontos que foram aprovados ontem na Câmara dos Deputados e que precisam voltar para o Senado nos próximos dias. Um dos pontos que tem mais gerado fake news, Thaís, é sobre os salários. A lei é muito clara, o pagamento é ou em pesos ou em moeda estrangeira, é a dolarização que Javier Milei tanto prometeu. O salário pode ser dinâmico. O que é isso? A remuneração no fim do mês pode ser maior, sempre maior, se houver mérito ou produtividade. Isso não permite reduzir o salário, é sempre um adicional. Mas aí, certamente, aqui a base deve ser baixa, né? É baixa, para ter ganho em exatamente. Cima disso. E aí o que mais gerou fake news é o complemento, e este é o termo usado na legislação. A lei prevê que os salários poderão ter um complemento em habitação ou alimentos. Então, imagina assim, você tem um salário, você ganha lá 20 mil pesos e a empresa pode oferecer alojamento ou pode oferecer uma cesta básica ou um vale alimentação, como já acontece aqui no Brasil. Isso é um complemento, não é uma troca de salário por alimento ou por alimentação. Outros pontos. Cálculo de demissão. A indenização não vai levar em conta férias, 13º ou bônus. E aí tem uma coisa que eu adoro da Argentina, Thaís. Sabe como chama o 13º na Argentina? Como? Aguinaldo. Eu acho esse nome Aguinaldo? Aguinaldo. Não me pergunte por quê. Um dia eu trarei a resposta. Você já não foi correspondente na Argentina? Não, minha mulher que foi. Maeli Prado. A indenização para quem é demitido não será pago diretamente pela empresa, vai ser um fundo privado de assistência. Além disso, trabalhadores por aplicativo, está clara na lei, é serviço, não é vínculo trabalhista. Na próxima tela a gente tem mais alguns pontos da reforma trabalhista. Férias, será permitido fracionamento a partir de 7 dias.
Lá na Argentina era obrigatório tirar tudo de uma vez só, como era no Brasil até antes da reforma. O período de férias, aqui tem uma regra bizarra, Thaís. Acaba a obrigação de que as férias precisam ter um período específico do ano. Só poderiam tirar férias trabalhadores entre os dias 1º de novembro e 30 de abril. Além disso, foi mantida. Então, essa obrigação acaba, pode ser em qualquer período do ano, desde que é acordado entre patrão e empregado, e foi mantida a regra das férias no verão. O trabalhador argentino tem direito a tirar um período de férias, a cada 3 anos no verão, para aproveitar para vir para cá, para vir para o litoral sul. Exatamente. Foi mantida a carga de 44 horas semanais, mas a jornada foi flexibilizada e há a possibilidade de passar de 8 para 12 horas. Além disso, a hora extra foi criada a possibilidade de um banco de horas. E aí, Thaís, assim, são vários pontos. Existe a leitura de que, de fato, há uma piora das condições para o trabalhador. Mas há claramente uma modernização. E muitos dos aspectos que passaram a ser novidade por lá, aqui no Brasil já existem. Então, por exemplo, fracionamento de férias, ou a possibilidade de você ter um banco de horas. O banco de horas. Então, todas essas características é que lá na Argentina eram muito, muito, muito antigas. Não, eram muito atrasadas e certamente engessavam o país. O reflexo disso precisa se transformar em investimento privado. O Thiago Vidal, que eu citei há pouco aqui, acredita que isso vai acontecer, né? Como aconteceu no Brasil, eu estava falando com a Rita Mundinha agora há pouco sobre o mercado de trabalho. Uma das hipóteses, né, Naka, é exatamente a flexibilização criada pela reforma trabalhista. Preciso distanciamento para entender qual o mecanismo que conduziu, né? Mas há essa hipótese que pode acontecer na Argentina. Sim, e só para terminar, na Argentina, o problema hoje não é o mercado de trabalho. A sociedade está empobrecida por outros problemas. Claro, custo de vida, essencialmente. Exatamente, né? E as distorções da economia. Não é necessariamente o contrato de trabalho que está fazendo a sociedade argentina ficar mais pobre. É o custo de vida, claramente, com o fim dos subsídios e, enfim, o aumento da taxa de juros, o fim gasto público sendo cortado para todo lado. Empobreceu a população, a gente tem que torcer para dar certo, a gente tem que torcer para a Argentina dar certo, para as pessoas terem bom emprego, terem o país receber investimento, independentemente de ideologia. Naka, muito obrigada. Um beijo, viu? Essa moça vai tirar férias. Eu vou, merecidíssimas. Vou ver meus filhos, que eu estou morrendo de saudade. Ainda bem que eu pedi hoje pro Naka, baixa o dólar aí, porque meus filhos moram fora. Não tenho nada a ver com isso. Você vê que não tem nada a ver com isso. Ele acatou. Beijo, Naka, obrigada.